do mentor espiritual responsável pelo curso básico 1, aonde nós então o cumprimentamos carinhosamente, com muito respeito, nos ligando também a todos aqueles alunos que lá estão na espiritualidade, juntamente com esse mentor, à espera de todo esse aprendizado que vai ser colocado nesta noite para nós. E unidos assim num só pensamento, nós vamos de encontro à nossa casa, ao Self, esta casa que nós só temos a agradecer, que nos acolhe sempre com tanto carinho, aonde buscamos o nosso pão espiritual que tanto nos fortalece. E vamos sim agradecendo ao Pai João e a toda a equipe que lá se encontra com ele nos trabalhos. Nós agradecemos por toda a sustentação, por todo o amparo que recebemos na nossa caminhada. E nesse clima, então, de muita harmonia e serenidade, nós vamos assim, sentindo a luz do Mestre Jesus, que vai nos envolvendo, nos acolhendo neste momento, adentrando dos nossos lares também. E Jesus vai assim iluminando os nossos lares, os nossos familiares. E nós vamos assim agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade da presente encarnação. Agradecemos pela saúde, pela nossa saúde, por estarmos aqui hoje com saúde, já é uma grande vitória, não é? Nós agradecemos por já termos despertado para esta doutrina esclarecedora, fortalecedora e consoladora que é o Espiritismo. E te agradecemos, Mestre, principalmente pela oportunidade de estarmos hoje reunidos para mais uma aula. E vamos também, Jesus, te pedindo que ilumine as nossas mentes para que nós possamos assim estarmos atentos, firmes, para absorvermos todo esse aprendizado que nos for passado nessa noite e que na medida do possível possamos assim colocar esse aprendizado no nosso dia a dia. Pedimos também para o Mestre Jesus que envolva o Neco no seu amor, na sua luz, Jesus, dando a ele toda a sustentação para que ele possa nos passar nessa noite tudo aquilo que ele preparou com tanta dedicação, com tanto carinho. Vamos pedindo também a Maria, nossa mãezinha, que envolva o Neco no seu manto protetor. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, então, nós vamos dar por iniciada a nossa aula da noite de hoje, em nome dos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso mestre e amigo, e de Deus, nosso Pai. Que assim seja. E agora, então, nós vamos convidando a Stephanie, né, que fará a leitura da noite de hoje do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição é de número 35, intitulada Indagações no Cotidiano, Indagações no Cotidiano. Então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender ou acaso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade?
E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente, no entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar a ninguém? Você acredita que alguém pode achar a felicidade admitindo-se infeliz? Oi, Stephanie. Oi. Você gostaria de fazer algum comentário, alguma indagação aí que te chamou mais atenção? Se você quiser falar, fique à vontade. Eu não tenho comentários a fazer, mas uma coisa que pegou muito para mim foi a indagação que diz que cadê? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Porque muitas vezes a gente se incomoda, mas a gente não pensa que a gente pode estar incomodando alguém também. É verdade. Então, nessa lição aqui, né? Nossa, tá falhando. Vocês estão me ouvindo, então, né? Então, o André Luiz, ele vem aí nos alertar para a gente vigiar, portanto, aí as nossas palavras, né? Nossos sentimentos, atitudes e até pensamentos, né? A gente tem que estar sempre vigiando. E o André vem e nos convida aqui para nós fazermos aí uma reflexão, não é? Uma reflexão aí individual, portanto, cada um de nós vamos fazer aí, até é um convite para a gente fazer aí durante essa semana, não é? Através dessas indagações que ele coloca aqui na lição, a gente vai fazer uma reflexão junto com a nossa própria consciência, para a gente saber, portanto, como que a gente está agindo aí na nossa vida presente, na nossa caminhada, nessa oportunidade, não é? Nessa oportunidade bendita que Deus nos deu, que é a vida, né? A presente encarnação. O que que a gente está fazendo? Será que a gente está aí exercitando esse amor como Jesus nos ensinou? Será que nós estamos fazendo todo o bem possível que está ao nosso alcance? São indagações aí que André convida a gente a fazer. Porque a gente tem que lembrar sempre, né, que a construção aí da nossa vida futura, né, depende das realizações que a gente faz no agora, na nossa vida presente. Isso é um fato, a gente tem que levar para nós mesmos, né, e colocar isso sempre aí na nossa consciência. E a lição aqui, ela nos convida realmente, né, a fazer uma boa construção dessa vida futura, principalmente porque ela nos convida, de uma forma aí não implicitamente convidando nós ao exercício do amor. Quando ele fala aqui, o André, né? Ele indiretamente fala para a gente, né? De respeitar o outro, de se colocar no lugar do outro, de a gente ser paciente com o outro, que foi exatamente isso que você veio falar, que a gente acha sempre que o outro está incomodando, mas a gente não para pensar se a gente está incomodando o outro, né? Da gente ser paciente, tolerante, da gente ser indulgente, ou seja, a gente vê um erro no outro, mas a gente não aponta o dedo, a gente busca ajudar o outro a resolver isso. E principalmente o André fala muito da questão da gente não julgar e também de perdoar, não é? Porque a gente tem que aprender mesmo a perdoar, porque a gente precisa muitas vezes desse perdão, não é? Porque nós erramos também, nós também falhamos. Portanto, resumindo aqui, é um convite mesmo, quando a gente faz essa reflexão, né? A gente exercitar aí
o amor, porque só o amor, né, ele transforma, ele constrói, ele nos fortalece e ele nos salva, né? Então, acho que é isso que o André vem trazer aí para nós na noite de hoje. Então, muito obrigada. E agora, posso passar para o Neco, Sandra? Posso? Então, agora eu vou, então, envolvendo nós, né? Vamos num só pensamento, envolvendo o Neco carinhosamente, para que ele possa passar para nós tudo aquilo que ele preparou. Seja bem-vindo, Neco. O seu microfone está fechado. Esqueci de abrir. Obrigado, Rosana. Muita paz a todos, que Jesus nos envolva, todos nós. Nas aulas anteriores, é bom a gente falar um pouquinho para poder entrar na de hoje. Foi falado do fluido cósmico ou fluido universal, né? Fluido. E também do princípio vital. Foi falado que os corpos são individualizações do fluido cósmico. Todos os corpos da natureza, né? Inclusive o corpo físico. E o que dá vitalidade aos corpos é o fluido vital. Ok? Vocês estão lembrados do que foi falado nessas aulas, né? Foi falado também que há no homem 3 coisas: espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Na verdade, o que é real mesmo é o perispírito, porque ele segue quando ocorre o desencarne, o corpo fica na Terra e o espírito segue com o seu perispírito. Por isso que o corpo é uma cópia do perispírito. E que para a formação do corpo há uma absorção dos fluidos do fluido cósmico, né, ou fluido universal, que vai formando o corpo. E como é que ocorre? Por absorção. E o perispírito? O perispírito também, ele é formado através do fluido cósmico. Só que não é absorção, é por comparação. Isso é muito importante. Isso explica o quê? Que nós todos temos o corpo igual. Obviamente que existe na programação encarnatória de cada um de nós, às vezes nós temos um determinado problema para que nós possamos passar por uma prova ou uma expiação, mas podemos dizer que o nosso corpo é igual em todo ser humano. Só que o perispírito já é diferente. Por quê? Porque para a formação do perispírito, quando a criança vai nascer, não é por absorção, é por comparação. Então, vamos dizendo assim, numa escala de 1 a 100, se aquele espírito é moralmente elevado, ele vai comparar o que o fluido cósmico do planeta pode dar para ele. Então, ele vai pegar. Então, por isso que o nosso perispírito, um é diferente do outro. Isso permite o quê? Que aqueles espíritos elevados que vêm à missão aqui na Terra, eles têm um perispírito bem suave, um perispírito leve, né? Quintessenciado, vamos dizer assim. Isso permite que ele veja coisas e entenda coisas que nós não entendemos. Então, é uma benesse de Deus? Não, é uma conquista daquele espírito. Então, ele merece ter o seu perispírito de uma forma para poder cumprir a sua missão aqui na Terra, né? E o corpo físico foi aprendido também, né, nas aulas anteriores, que o corpo físico é tão denso, ele é tão grosseiro, que o nosso espírito não consegue atuar sobre ele.
Então, Deus criou o perispírito. Quando falamos Deus, é através das suas leis, né? Criou o perispírito, o espírito atua sobre o perispírito e o perispírito atua sobre o corpo. Ou seja, o nosso perispírito, ele também é matéria, mas de uma matéria mais quintessenciada, a fim de permitir ao espírito atuar sobre o corpo, porque ele é um intermediário. Ok? E nós aprendemos também que tudo na natureza se encadeia. Não existe, por exemplo, evolução brusca. Tudo vai se encadeando desde o microcosmo ao macrocosmo. Tudo evolui. O nosso planeta evolui, nós evoluímos, as plantas evoluem, os animais evoluem e daí por diante. Mas é de uma forma que nós não percebemos. Precisa vir uma outra geração e as coisas vão modificando. Então, na geração em que estamos encarnados, nós não percebemos muito essa evolução. Então, eu acho que todos vocês já ouviram falar de nômada. O que podemos chamar de nômada? O princípio inteligente. Por quê? Porque ele vai exatamente evoluindo aos poucos, né? Ele vai como se fosse uma nômada, né? Ele vai mudando as suas características até atingir um fim. Então, agora nós vamos entrar na nossa aula. Eu só quis dar uma lembrança dos assuntos tratados. Todos estão vendo? Oi? Não, ainda não, Neco. Não? Não. Oh, meu Deus. Entra nesse share screen lá embaixo, vê se você consegue. Desculpa. É. Desculpa. Ah, é difícil, mas a gente chega lá. Foi? A gente esquece, né? Estão vendo agora? Ainda não, mas já já acho que abre. Deixa eu ver. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Vamos ver. Você foi no share screen Foi. e não conseguiu? Deixa eu ver. Quando você vai no share screen, não abre uma aba branca? Abriu, mas eu não estou conseguindo. Aí seleciona a página que você quer compartilhar. Espera só um minutinho. Tá. É que sumiu o que eu ia passar aqui, tá? Então eu vou voltar aqui, só um minutinho. Vou ter que entrar de novo aqui.
Vê se você só minimizando, minimiza a sua tela para você poder trabalhar no seu computador. Às vezes não precisa sair. Vai lá em cima e minimiza essa página. Nada. Não, ainda não, né? Eu vou começar tudo de novo aqui, tá? Tá. Mas sempre deu certo, eu não sei o que está acontecendo. Isso é assim mesmo, né? Hoje eu não consegui abrir a sala, às vezes acontece. É sempre assim. Nós estamos vendo a sua tela de... Acho que agora é só clicar em cima, né, Neco? Aí, muito bom. Oi? Entrou. Tá. Agora você só vai precisar para poder colocar naquele de apresentação, sabe? Aquele quadradinho. Perfeito. Aí. Bom, então o tema de hoje é o princípio inteligente. Eu vou tirar aqui, ó, só um minutinho. Isso acaba me atrapalhando. É o princípio inteligente e os três reinos. A parte A é o princípio inteligente e a gente vai falar dos três reinos: os minerais, as plantas, os animais e os homens. Que o homem, de acordo do que nós estudamos, ele está no reino animal. E a parte B, a lei de amor. Então, como eu falei que nada na natureza se transforma de forma brusca, vocês estão ouvindo? Oi? Estamos, Neco. Pode ficar tranquilo, pode continuar. Ah, tá. Então, tudo na natureza não se transforma de forma brusca, é de acordo com a evolução do próprio homem. Na medida que nós vamos evoluindo, as informações vão chegando. Por quê? Porque nós precisamos estar em condições para receber as mensagens que nos são pedidas. Por isso que Jesus dizia sempre: aquele que tem ouvido que ouça e que tem olhos que veja. Ou seja, quando ele viveu encarnado aqui entre nós, nem todos estavam em condições de compreender o que ele estava falando. Em muito tempo, alguns hebreus passaram a acreditar na existência de um só Deus, no meio de uma humanidade inteiramente politeísta.
Isso aí quem trouxe foi Moisés, né? Vocês já tiveram aula sobre Moisés. Então, hoje, de acordo com dados estatísticos, no mundo, cerca de quase 4.000 anos depois, 90% dos homens ou mais estão convencidos que o monoteísmo é a verdade absoluta. Há muito tempo também, um homem disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Está aberto o microfone? Sandra. Oi, Sandra. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos, é que alguém abriu o microfone, mas não abriu de novo. Eu já fechei o microfone. Mas abriu de novo. Isso que eu ia te pedir. Agora fechou. Fechar os microfones. Então, há muito tempo também um homem disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, revelando no Ocidente o que já se sabia no Oriente. Hoje, pouco mais de 2.000 anos depois, 70% da população humana ou mais aceitam a reencarnação e a realidade espiritual interferindo na vida como uma lei natural. Então, veja que as informações vão chegando aos poucos. Há algum tempo, o Espiritismo associou a essas duas coordenadas uma terceira: a evolução da alma humana dos reinos inferiores da criação. Então, lá na questão 606 e 607 do Livro dos Espíritos, tem essa informação. Então, hoje, 164 anos depois, foi ontem, né? Os homens começam a compreender como isso é possível. Então, vamos pegar lá o livro, para não dizer que esse assunto foi estudado, nós vamos pegar lá o Livro dos Espíritos, que é quem trouxe essas informações. Essas informações são do plano espiritual. Então, Kardec pergunta: haveria dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? A resposta: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Isso aí foi falado nas aulas anteriores. Ou seja, que existe a matéria e o espírito. A única coisa espiritual que existe no nosso planeta é o espírito. O resto é tudo material. Inclusive o nosso pensamento. Quando nós pensamos, o que ocorre? Nós emitimos uma força e formamos imagens ao nosso redor. O que é isso? Matéria. Por isso que os espíritos sabem e conseguem ler os nossos pensamentos. Lá também no Livro dos Espíritos, na pergunta 79, uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material, é evidente. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. Agora, veja uma coisa importante. A época e a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, os espíritos, ou por desconhecer, ou por achar que não era o momento disso ser revelado, eles disseram isso ao Kardec. Então, se eles próprios estão dizendo isso, nós precisamos entender, mas não deve ser uma preocupação
geral com isso, né? Ou seja, tudo tem o seu tempo. Muitos de nós vai tomar conhecimento do que nós vamos falar e que estamos falando hoje, agora. Então, são coisas que serão repetidas, assunto que será repetido no ano que vem e em outros anos também. Então, cada vez mais nós vamos entender a questão do princípio inteligente. Aí tem a pergunta 23, que é o seguinte: a pergunta é: que é espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Como podemos definir o espírito? Podemos definir: espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Vocês viram alguma diferença aqui no que entre essas duas perguntas e as duas respostas? A pergunta 23 está perguntando de espírito em letra minúscula. E na 76 a letra, o espírito é maiúscula. Aí tem uma nota depois dessa pergunta 76, que Kardec colocou aqui. A palavra espírito aqui é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, isso quer dizer o quê? Que da pergunta número 1 até a pergunta número 75 foi tratado de princípio inteligente, que tinha o nome de espírito com letra minúscula. E a partir da 76, ele fala exatamente dos seres extracorpóreos, ou seja, de nós, quando estivermos lá do outro lado. Espíritos que já viveram aqui na Terra e estão hoje na espiritualidade, ou seja, extracorpóreo. Ok? Então, vamos seguindo. Então, constata-se, portanto, que a alma é o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E aí vem a 607A. Eu estou transcrevendo aqui para ficar bem claro e para ver que são informações que vieram do plano espiritual. Então, na questão 607A, os espíritos dizem: como ela é muito grande, eu reduzi. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade. É com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade de seus atos. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que o princípio inteligente vai evoluindo até alcançar a situação de espírito, né? Então, prosseguindo, nós vamos falar desse assunto, ele pode estar um pouco confuso agora, mas nós vamos voltar a falar na sequência depois, para poder fechar. Os primeiros progressos se realizam lentamente, porque não são ainda secundados pela vontade. Eu acho que fiz alguma coisa aqui que eu não estou... Deixa eu ver aqui.
Eu estou vendo você, Sandra. Eu acho que eu não estou aparecendo aí, né? Tá assim, né? Com a gente Ah, tá te aqui. vê no quadradinho. Pode ficar Tá legal. tranquilo, tá? Então, beleza. Tá bom. Então, os primeiros progressos se realizam lentamente porque não são ainda secundados pela vontade. Mas à medida que o espírito adquire consciência mais perfeita de si mesmo, esse progresso se processa mais rápido. Porque o que falam, que nós aprendemos, que nós somos criados simples e ignorantes. Então, no início da nossa jornada, nós somos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de conhecimento. E a gente vai evoluindo. O nosso livre-arbítrio é limitado, porque quanto mais nós evoluímos, mais livres nós nos tornamos. Por isso que Jesus disse: conhecei a verdade e a verdade os libertará. E quanto mais livres, nós temos também o livre-arbítrio de escolher o caminho que queremos. Então, Sandra, eu acho que vai vir muita dúvida na cabeça do pessoal no início. Então, eu gosto de parar para explicar, mas a lição é muito grande. Então, eu sugiro o seguinte, que eles podem perguntar pelo chat para você, e você vai eliminando se eu for explicando ao longo do... E aquilo que ficar de dúvida, a gente no final, tá bom? Tá? Ok? E também o que eu posso também eu já vou ajudando aqui, depois a gente no Ah, final fecha, tá bom? o, es- tá. O espírito do homem, após a morte, não tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade. Quer dizer, antes de sua situação como homem, né? E até mesmo difícil que ele lembre de suas primeiras existências como homem. Imagina quando ele está fazendo essa evolução. Do ponto de vista do reino animal, o homem não é um ser à parte, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres. Mas por, por ter faculdades que o distinguem de todos os outros, ele tem outro destino, né? E por tudo isso, o homem é de fato um ser à parte. Isso nós vamos entender ao longo do curso aqui, hoje mesmo, né? Dessa aula. Isso é muito importante. Registre-se que não fomos conscientemente pedra, planta ou animal. O espírito, princípio inteligente, estagia nesses reinos. Ele está, por isso que é um anômalo. Vai estagiando para o aprendizado dos aspectos necessários ao seu processo evolutivo, assim como de seus instintos. Ele vai passando, é esse princípio inteligente. Então, não é consciência, né? E não é espírito também. É o princípio inteligente que vai estagiando nos reinos da natureza e chega a um determinado ponto, ele se individualiza. Então, detentor desse aprendizado, esse princípio inteligente, pela vontade de Deus, nominal, já individualização inteligente. Aí sim, ele passa a ser um ser consciente de seu futuro.
e vai ter a distinção do bem e do mal, vai poder avaliar, né, devagar, e a responsabilidade de seus atos. Ele passa a ter responsabilidade, porque ele pensa, ele tem pensamento contínuo e ele pode avaliar. É diferente, por exemplo, do animal, que não tem pensamento contínuo e não tem livre-arbítrio. Afirma André Luiz, no livro chamado Evolução em Dois Mundos, que para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino angélico, que é o nosso destino, é esse. Despendeu nada menos do que 1,5 bilhão de anos. Então, veja como nós evoluímos lentamente. Então, não é do dia para a noite, né? E para chegar a essa condição de homem, ocorreu todo esse tempo. Aí sim, nós vamos fazendo a nossa evolução. E no início, simples e ignorante. E vamos seguindo através das reencarnações e vamos evoluindo pouco a pouco. Esse assunto nós vamos voltar a ele ao longo da aula, tá? Só quis dar uma introdução já para dar o primeiro impacto, né? Porque muita gente não aceita, né? Agora, eu faço só uma pergunta, assim. Será que Deus seria justo se ele criasse a planta para ser planta, o animal para ser animal e o homem para ser homem pela eternidade? Será que haveria justiça? Ele distinguir os seus filhos, porque todos são seus filhos, os animais, as plantas, o homem. Talvez ele, né? Preferência pelo homem? Não, são conquistas. Deus nos deu a possibilidade, nos deu o caminho. E a conquista tem que ser nossa, né? Nós vamos conquistando, por exemplo, nós já ouvimos, os espíritos dizem que nós estamos caminhando para o reino angélico. Não sei quanto tempo vai demorar, se vai demorar 1,5 bilhão de novo, né? Mas é o nosso futuro. Por quê? Porque nós fomos criados, nós somos uma essência divina. Nós temos em nós o DNA de Deus. Então, o nosso destino é Deus, né? Bom, vou voltar para esse assunto, mas antes disso, vamos falar dos reinos da natureza. Nós aprendemos na escola que existem 3 reinos, né? O reino mineral, o vegetal e o animal. Ou ainda em 2 grandes classes, seres orgânicos e seres inorgânicos. O homem está contido ali no reino animal, né? Que falam que o homem é um animal inteligente. Mas ele está ali, é o que ensinam a ciência ensina assim. Mas do ponto de vista moral, alguns estudiosos consideram a espécie humana como um 4º reino. A codificação espírita aprova isso, corrobora com essa posição, pois do ponto de vista moral, há evidentemente 4 reinos, 4 graus. Somos totalmente diferentes dos animais, né? Temos um corpo físico, o animal também tem, mas espiritualmente falando, é uma coisa, uma distância tremenda, né?
A matéria inerte que constitui o reino mineral, nós vamos falar agora dos minerais. Desculpem. A matéria inerte que constitui o reino mineral não possui mais do que uma força mecânica. Então, esse é um reino mineral. E o princípio inteligente estagia também nesse reino, né? Caracteriza-se pelas inúmeras variedades e combinações dos corpos simples da natureza. O reino material, o reino mineral, constitui-se a partir da agregação da matéria sob o impulso das leis de atração e coesão. Tudo são leis, né, que Deus criou, que une e equilibram os átomos em estruturas simples ou complexas. Quer dizer, nós sabemos que as pedras também, elas crescem. Isso todos nós sabemos. Então, ali existe uma forma de vida, só que não é vegetal, não é animal, né? Não tem órgãos, mas ali já existe um reino, que é o reino mineral. Embora composto por matéria inerte e, portanto, sem vitalidade, ela não tem vitalidade, né? Já neste reino, encontra-se latente o suporte necessário à manifestação da vida que irá despontar no reino vegetal. Então, o princípio inteligente vem e ele vai evoluindo para ir para o reino vegetal. Então, as plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade e, embora possuindo fisiologia específica, não têm consciência de sua existência. Não pensam e não têm mais do que vida orgânica. Então, as plantas são fisicamente afetadas por ações sobre a matéria, mas não têm percepções, por conseguinte, não têm a sensação de dor. Então, quando nós cortamos uma planta, ela não sente dor, mas ela tem percepção, né? Ela tem vitalidade, tá? Mas ela não tem a sensação de dor. A força observada pelos botânicos, que atrai as plantas umas às outras, não constitui manifestação de vontade. Existem umas plantas, chamadas, duas assim, por exemplo, que podemos citar, a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e uma espécie de vontade. Mas isso não significa que possuam a faculdade de pensar. Elas representam, sim, formas intermediárias entre o reino vegetal e animal. O organismo, vamos dar um exemplo. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos a esse tipo de movimento, sem a participação da vontade, como as funções circulatórias, as funções digestivas. É automático. O nosso corpo automaticamente realiza. E outras formas, né? O nosso coração bate e nós não precisamos pensar para ele bater. E daí por diante. Nos mundos superiores, isso é muito importante, gente.
porque muitas pessoas pegam esse trecho aqui do Livro dos Espíritos, na pergunta 591, para dizer que isso não existe, porque os próprios espíritos dizem que é assim. Nos mundos superiores, tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Então, muita gente, espíritas, às vezes pega essa parte do Livro dos Espíritos, essa questão 591, para dizer, pô, os próprios espíritos estão dizendo, mas isso é uma verdade, porque o animal ele não vai fazer a sua transição para o reino nominal aqui na Terra. Nem nós vamos para o reino angelical diretamente aqui da Terra. Nós temos que ir para outros mundos. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai para outros mundos. Não foi isso que nós aprendemos? A gente aprende que os mundos também evoluem. Então, que na medida que nós alcançarmos uma certa evolução e necessitarmos de adquirir mais, e temos que ir para um outro planeta. Então, a evolução vai sendo feita assim. Então, as plantas, os animais, a evolução é para todos, não é só para o homem, né? Então, jamais nós podemos olhar um animal e achar que na Terra ele vai fazer essa transição. Lembrando que no início nós transcrevemos aqui a resposta dos espíritos dizendo que eles mesmos não sabem o momento que ocorre isso. E agora, então, vamos falando dos animais. Os animais agem por instinto, contudo, já se expressam por uma vontade determinada, provando desfrutar de uma inteligência, se bem que rudimentar e limitada. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre o meio Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e prover a conservação. Não existe entre eles, né, nenhuma criação baseada na inteligência. Eles não melhoram o meio em que vivem, né? Nenhum melhoramento ocorre. E quando realizam algum progresso pela ação do homem, esse progresso é individual. Não é à toa que determinados animais vivem com o homem. É para ajudar o progresso do animal. Nada é por acaso. Nós temos responsabilidade sobre os animais e a sua evolução também. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades. Isso eu já vi, né? Sem querer. Então, os animais não possuem uma linguagem formada de sílabas e palavras, mas têm outras formas de se comunicarem. A linguagem dos animais é instintiva, né? É limitada pelo círculo exclusivo de suas necessidades. Ou seja, o animal, instintivamente, ele sabe como ele deve caçar para se alimentar, como ele deve se proteger para não ser agredido por outro animal, tudo isso instintivamente, é inato nele. Mas ele não pensa, né? Ele não planeja,
Ele não tem pensamento contínuo. Então, os instintos são impulsos naturais, involuntários, pelos quais os seres executam certos atos de forma mecânica, sem conhecer o fim ou o porquê desses atos. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O gato enterrar suas fezes e urina. Ou certos pássaros fazerem os seus ninhos de uma determinada forma, né? Ele traça direitinho ali para fazer o seu ninho, porque instintivamente ele sabe que tem que fazer, né? A forma que tem que fazer, mas ele não pensa, ele não construi, ele não melhora. Desde o nascimento dele até a morte, ele faz aquele ninho daquela forma. Nós temos, por exemplo, um exemplo do João de Barro, né? Ele constrói uma casa, é um engenheiro da floresta, né? Podemos dizer assim. No entanto, em muitos animais, especialmente nos animais superiores, não são todos que estão aqui, mas, por exemplo, o macaco, o cão, o gato, o cavalo, burro, o elefante, já identifica-se uma inteligência rudimentar. Você já percebe que ali tem que esse princípio inteligente a inteligência está aflorando ali. Então, é rudimentar, mas já se identifica uma inteligência rudimentar ali, né? Além dos atos instintivos, observa-se às vezes atitudes que demandam certo grau de perspicácia e lucidez. Seria, por exemplo, uma forma primitiva de inteligência, relacionada apenas às coisas que importam para ele. A autopreservação do animal. Quer dizer, aquilo que importa, ele sabe como fazer. Por ter uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há nos animais um princípio independente da matéria, que podemos chamar de alma, e que sobrevive ao corpo. Então, veja bem, o animal, quando desencarna, ele sobrevive, né? Ele sobrevive, a gente vê, inclusive nos livros da doutrina, a existência de animais na espiritualidade. Não estamos falando de locais, de mundos onde há encarnação, falando de espíritos mesmo, né? Então, o animal tem uma alma ali, algo que demonstra que já ocorreu a individualização. Ô, Neco, Após a antes de morte... você... Oi? Neco, antes de você prosseguir, eu sei que você pediu para falar no final, mas para que não haja muita confusão, estão querendo saber sobre se o princípio inteligente que também vai ter perispírito no vegetal e no mineral. Então, está tendo uma confusão aí. Acho interessante você explicar essa questão Não, do perispírito. no mineral e no vegetal, não. Ele vai ter, porque ele vai ter no reino animal, porque ele já individualizou. Tanto é que ele, ao desencarnar, ao morrer, ele vai para o plano espiritual. Ele vai ficar numa espécie de erraticidade. Aí,
aqueles espíritos encarregados que cuidam dos animais na espiritualidade, vai proceder à reencarnação dele o mais rápido possível. Ele vai ficar, normalmente, no máximo uns 3 meses desencarnado. Em seguida, ele é encarnado. Para quê? Para apressar a evolução dele. Por quê também? Porque ele não pensa. Ele não vai ficar avaliando os erros que ele cometeu. É diferente do homem, de nós. Na erraticidade, nós vamos fazer uma avaliação da nossa vida. O animal não vai fazer, porque ele só agiu instintivamente. Ele não tem caminho, ele não tem escolha entre o bem e o mal. O que leva ele a agir são os instintos. Ficou claro? E aí também tem uma coisa que eu acho que poderia clarear também. A pergunta foi assim, mas em algum lugar uma planta pode vir a ser um animal? Essa questão da evolução ficou meio Então, volto àquela condição, àquela informação que os espíritos falam, que o momento e quando é que desconhecemos. Né? Ainda está no segredo de Deus. Quando for o momento que o homem tiver condições para receber essa informação, aí sim ele receberá. Eu acho que precisamos evoluir muito ainda, né? Para poder compreender tudo isso. Ok? Mas vamos indo. Depois aí a gente vê o que ficou pendente. Se eu não souber responder no final, eu prometo que eu vou pesquisar e respondo. Ok? Então, após a morte, os animais conservam. Posso seguir, Sandra? Oi, Sandra. Pode sim, Neco, pode sim. Tá. Então, após a morte, os animais conservam a sua individualidade, mas não a consciência de si mesmo. Ou seja, ele não vai chegar lá na espiritualidade e vai dizer, poxa, eu sou o Lulu, estou aqui, o que eu fiz de errado? Ele não tem consciência disso, né? Por isso que ele é reencarnado o mais rápido possível. Então, mas como eles não estão mais unidos à matéria, eles ficam numa espécie de erraticidade. E como não são espíritos errantes, né? Eles são reencarnados o mais rápido possível para fazer a sua evolução. Por quê? Porque eles também seguem uma lei progressiva. Por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são. Porém, eles são sempre inferiores ao homem, sendo servidores inteligentes dos homens. Tem uma revista espírita, né? Aquela revista que o Kardec editou durante 12 anos, uma revista de agosto de 1858. E lá tem uma informação sobre o planeta Júpiter. Nós sabemos que o planeta Júpiter, do sistema solar, é um dos mais adiantados que tem. E ali vivia lá, em 1858, o Mozart, né? O grande Mozart. E ele disse que lá onde ele vivia, os animais ajudam nas tarefas domésticas. Como é que nós podemos entender isso? É uma coisa difícil de entender, né? Como é que o animal vai ajudar? É porque ele já evoluiu a ponto de entender para servir o homem, né? E ele está na sua evolução. Então, ele ajuda os espíritos ali, os seres que estão ali encarnados, né, nesse planeta. Como eles são mais evoluídos, a sua inteligência está despontando também de uma forma. Então, eles são, como dizendo assim, servidores
inteligentes para os homens nesse planeta. Agora, para nós entendermos isso, fica um pouco difícil. Mas nós temos que ver que lá também, os seres que vivem lá, os homens que vivem lá, eles também são superiores. Então, é difícil, né? Olha que para a gente começar a entender Jesus, nós estamos no ano 2021 e nós não conseguimos ainda captar no íntimo lá de Jesus. Nós ainda não entendemos perfeitamente, 100%, tudo o que ele quis dizer. Quando entendermos, já não vamos viver mais no planeta Terra, com certeza. Porque só vamos fazer o bem. O mal nem de raspão vai passar pela nossa cabeça. E daí por diante. Então, os seres vão evoluindo, as plantas também e os animais também. Então, prosseguindo. Os animais progridem pela força e não pela vontade. E é por isso que para eles não existe expiação. Vai expiar o quê? Ele usou sempre o instinto dele. Ele não pensou, ele não escolheu o caminho. Ele não fica pensando que não, eu não vou morder a Sandra, eu vou morder o Neco. Ele é um instinto que ele, no autodefesa, ele corre para se defender de alguma coisa, mas ele não faz por mal, né? Então, quando muitas vezes o animal ele foge a essa natureza, ou seja, ele passa a ser muito agressivo, pode ter certeza que é a influência do homem. O homem ensinou ele, né? Então, lá na questão 597, há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Dá para perceber isso? Quer dizer, os espíritos disseram, o Espírito da Verdade disse isso a Kardec. Por isso que tem uma parte no Livro dos Espíritos que diz, quando o animal nos olha, ele olha como nós fôssemos Deus para ele, né? E você veja a responsabilidade nossa quando nós temos um animal, né? Nós passamos a ser responsável pela evolução dele. Ok? Vamos prosseguir, então. Agora nós vamos falar do homem. Vamos voltar naquele início nosso, né? No reino nominal, o princípio inteligente, trazendo consigo todo o acervo de experiências multimilenárias conquistadas nos reinos da natureza, inicia o processo de aquisição do domínio da razão e da consciência de si mesmo, que é o principal atributo do espírito. Esse é o principal, consciência de si mesmo e domínio da razão. Ele conquistou, agora vai depender dele. Ele tem o livre-arbítrio. No início, esse livre-arbítrio é limitado, porque no início ele é simples e ignorante. O que comanda o homem nesse início é mais instinto do que a razão. Então, o livre-arbítrio é limitado. Na medida que ele vai tendo as suas conquistas, esse livre-arbítrio vai aumentando. E aí o ser começa a errar. Que até então não tem erro. Então, tudo o que vier para ele de bom ou de ruim vai ser consequência dos seus atos. Ele passa a ser o engenheiro, o artífice da sua vida. Então, até então, o progresso tinha uma orientação centrípeta, ou seja, de fora para dentro. O ser crescia pela força das coisas. O meio é que influenciava ele, já que não tinha consciência de sua realidade, nem tampouco da liberdade de escolha.
Ao entrar no reino nominal, o princípio inteligente, agora sim, espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo esforço próprio, a iniciar uma evolução de orientação centrífuga, de dentro para fora. É nesse sentido que Jesus veio nos alertar, né? Ele fala: onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Então, quanto mais nos esforçarmos para colocar o reino de Deus dentro do nosso coração, mais nós vamos acertar. Mas a conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino nominal. Ele deverá agora se iniciar na valorosa luta para conquistar os valores superiores da alma. Quais são esses valores? A responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim, todos os condicionamentos que permitirão ao espírito alçar-se à comunidade dos seres angélicos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Então, veja, não é aqui na Terra que são as nossas primeiras encarnações. Quando chegamos aqui, já temos alguma condição, né? E nesta fase, o estado da alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal. Ou seja, o espírito, vamos dizer assim, é criança ainda. Sua inteligência apenas desponta, vai desabrochando e ensaiando para a vida. Então, classificar o gênero humano como sendo um animal racional e social é, segundo a doutrina espírita, tão incorreto quanto dizer que o animal é um homem. Deu para? Se há uma distância entre o homem e Deus e do animal, que corresponde ao do animal ao homem, a gente vê, né? O corpo do homem, lá na questão 592, o corpo do homem se destrói como o dos animais. Isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. O que torna o homem superior ao animal são os atributos intelectuais e morais e a intuição da existência de Deus, gravado em sua consciência. Quando eu falo aqui intuição, é intuição mesmo. Não o que é intuição? Intuição é aquilo que você traz das suas vidas passadas, que no momento certo da sua existência atual, você pode usar, você vai buscar lá. É uma intuição. Muitas vezes eu ouço o espírita dizer assim: o espírito me intuiu. O espírito não intui, o espírito inspira. Isso é muito importante. Ele pode até inspirar para a gente ir buscar a intuição, mas intuição é coisa do próprio espírito, porque ele já reencarnou inúmeras vezes. E ele traz intuitivamente algo que ele vai precisar usar numa determinada situação. Por isso que nós nunca devemos desprezar o primeiro pensamento que vem na nossa mente. Ele indica uma intuição. Mas depois, como ser humano, nós temos que avaliar se essa intuição é boa ou má.
Então, o homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. A espécie humana, olha lá, está lá no 610 do Livro dos Espíritos. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então, por isso que nosso destino é o reino angélico, quer dizer, o nosso destino é esse, né? E só que a espécie humana, Deus não escolheu a espécie humana e renegou as demais. Ele dá oportunidade para todos chegar nessa condição. Todas as suas criações. E Leon Denis, ele diz assim, ele foi contemporâneo ali de Kardec, né? O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Agora vamos ver o que Emmanuel. Vocês sabem que o Emmanuel foi o espírito protetor de Chico, né? O mentor dele. Com o desenvolvimento das ideias espiritualistas no mundo, torna-se um estudo obrigatório para todos os dias o grande problema que implica o drama da evolução. Teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo a teoria anti-reencarnacionista? Como será a pré-existência? O espírito já foi criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? Animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Só que é bem mais longo, né, gente? Muito mais explicativo, só coloquei parte. Existe um livro chamado, ele é de Emmanuel, mas o livro chama-se Emmanuel, e é o capítulo 27. Depois tem um outro livro, um livro lindo, chamado O Consolador. São perguntas e respostas. Questão 78. É indispensável considerarmos a utilidade de uma advertência aos homens, convidando-os a examinar detidamente os seus laços de parentesco com os animais, dentro das linhas evolutivas, sendo justo que procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Então, isso que nós estamos vendo atualmente, onde há uma preocupação jamais vista com os animais, é uma demonstração de evolução, né? Porque eu lembro, quando eu era criança, os animais só eram chutados, batidos, chicoteados, e houve uma transformação. O homem, ele hoje ele tem um respeito pelo animal. Então, se vê que houve uma evolução aí. Eu consegui ver isso nesta encarnação. É lógico, a gente sempre tem que entender que o animal é animal e o ser humano é ser humano. Nós não podemos querer que o animal seja um ser humano, né? Como muitas vezes a gente vê por aí, colocando roupas de ser humano. Enfim, tem um limite, né? O que o animal precisa é de amor. Considerando que os animais possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado reino nominal, como, por sua vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. Aí o Emmanuel fala, o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Então, conquistas do princípio inteligente ao longo da jornada. Atração, princípio inteligente, hein?
capacidade de aglutinar os elementos da matéria. Quando o princípio inteligente passa pelo mineral, ele começa a adquirir a capacidade de aglutinar esses elementos da matéria. Sensação no reino vegetal. Faculdade de reagir aos estímulos do meio. Instinto. Atitudes espontâneas, involuntárias, reflexas, características da espécie. Então, a parte mais importante que nós herdamos aí dos animais é o instinto, porque nós temos instinto também, né? E a razão, consciência que o indivíduo tem de si mesmo e do meio que o cerca. Quer dizer, aqui, no vegetal, a faculdade de reagir aos estímulos do meio, mas nós não temos a razão. E quando temos a razão, nós temos consciência, né, de nós mesmos e a capacidade de examinar o meio, para não ser, muitas vezes, influenciado negativamente por esse meio. Então, olha, nós falamos que nada ocorre assim abruptamente, né? A evolução ela nunca é brusca. Então, como é que ocorre esse tipo de coisa? Pelas leis da natureza, pelas leis de Deus. Então, olha, nós já sabemos através da química que duas substâncias combinadas em certas proporções dão origem a uma substância salutar ou não. Ou seja, as coisas vão mudando, né? Vamos pegar um exemplo de H2O, que é a água. Se nós acrescentarmos no oxigênio mais uma partícula, ela já não é mais água, ela vira água oxigenada. Se nós acrescentarmos 3 partículas de oxigênio, mantendo o hidrogênio, e uma de carbono, fica água gaseificada. Hidrogênio 4, oxigênio 2 e carbono 2 vira vinagre. Ou seja, e podemos criar o amoníaco se aumentarmos para 4 o hidrogênio e colocar uma partícula de nitrogênio. E assim sucessivamente. Os corpos, é assim que os corpos vão se transformando pelas leis de Deus. Isso ocorre com tudo, inclusive com os astros, né? Do microcosmo ao macrocosmo. Tudo vai evoluindo. Então, vamos aqui falar, por exemplo, do nosso corpo. Embora com mais de 60 elementos químicos diferentes, o corpo humano tem 12 elementos químicos de maior abundância. Estão aqui: ferro, magnésio, cloro, sódio, enxofre, potássio, fósforo, cálcio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio, né? E outros elementos químicos que constituem também o corpo humano, como o cobre, o zinco, o iodo, o manganês, alumínio, chumbo e vários outros, né? Onde é que nós conquistamos tudo isso? Foi através do princípio inteligente que vai adquirindo tudo isso. E depois nós passamos, né? O homem é constituído, ele começa a passar para os seus descendentes. Ok, gente? Eu não sei se vai dar tempo. Já está quase na hora, né? Não, se você deixar só 5 minutinhos por final, não tem problema. Vai mais 10 minutinhos, dá, tá bom? É que tem a parte B, que é a lei do amor. Isso. Então, o amor resume toda a doutrina de Jesus.
porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. Por quê? Quando nós, pela nossa razão, vamos nos elevando, nós começamos a fazer o bem instintivamente. Por isso que fala os instintos elevados, à altura do progresso. Quer dizer, nós nem pensamos, nós vamos fazendo o bem, porque aquilo já vai fazendo parte do nosso eu, né? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele vai se corrompendo ao longo do tempo. Só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. A partir da entrada no reino nominal, uma outra grande jornada se apresenta ao espírito. Já individualidade inteligente. Quer dizer, o animal, ele se individualizou, mas ele ainda não é inteligente. O homem não, é uma individualidade inteligente. E aí ocorre o desenvolvimento da inteligência e o aprendizado do amor. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Então, o espírito ele se utiliza do instinto para a manutenção da vida. Instintivamente, nós nos alimentamos. Se nós sentimos que estamos correndo um perigo, instintivamente nós tomamos uma atitude, né? Então, nós utilizamos para alimentação, né? Na condição de defesa e também para a reprodução. Então, instintivamente, nós utilizamos o sexo. Só que também nós temos que sublimar o sexo ao longo do tempo, né? E nós vamos vivendo, assim, a satisfação dessas necessidades e vamos experimentando sensações que, ao longo do tempo, vão se transformar nos mais variados sentimentos. Ou seja, nós vamos, aos poucos, sublimando as nossas atitudes. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provem as suas necessidades. Quer dizer, todas as nossas necessidades nós vamos mantendo através do instinto. Então, muitos estudiosos entendem que a individualização se inicia nos animais, que já possuem uma glândula pineal rudimentar, para permitir que o princípio espiritual individualizado e com maior complexidade possa vincular-se ao organismo animal, interagindo diretamente com ele. Então, muitos estudiosos entendem que a individualização ocorre no reino animal por causa dessa glândula pineal. E essa glândula pineal, o homem também tem. E os espíritos dizem que é a glândula da mediunidade. É através do desenvolvimento dessa glândula que a nossa mediunidade é menor ou é maior. Então, à medida que o homem avança moral e intelectualmente, ele cria condições para que novos conhecimentos sejam trazidos pela espiritualidade superior, de tal sorte que no futuro teremos informações adicionais e pontuais sobre a questão da individualização
do princípio espiritual ou princípio inteligente. Pois foi Jesus quem afirmou, porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Então, o grande desafio em nossas existências é a educação do não sentir, que se transforma em energia através do pensamento emitido. O aprendizado do amor se dará através do exercício, da contenção do trabalho interior desenvolvido, ou seja, através da reforma íntima tão falada, né, na doutrina espírita. E isso tem que ser buscado através da inteligência, da nossa razão, né? Passar tudo pelo crivo da nossa razão, não aceitar as coisas simplesmente por aceitar, mas sim avaliar, examinar, estudar. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, quer dizer, quanto mais utilizarmos a nossa inteligência, a nossa razão, mais livres seremos. Se a primeira palavra divina é amor, a segunda é a reencarnação. Pois só através da reencarnação é possível a conquista do amor e da sabedoria, as duas asas que nos aproximam de Deus. E o amor é a base das leis divinas que regem o universo. E quando destas leis nos afastamos, sofremos, pois andamos na contramão do bem. Ou seja, para sermos felizes, temos que aprender a amar. Em síntese, nós estamos encarnados na Terra basicamente para aprender a amar. Por isso que Deus nos deu uma família, para a gente começar a amar os nossos seres, porque nós não conseguimos amar o nosso vizinho, as outras pessoas. Então, pelo menos amamos a família. Então, já é um início. Na medida que nós vamos estendendo para fora do nosso lar, aí nós já estamos dando os passos para o amor realmente verdadeiro. Por isso que Jesus disse lá, quando falaram, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele fala, quem é mãe e meus irmãos? Ou seja, a mãe e os irmãos dele é a humanidade. Ele consegue amar a todos nós e conhecer cada um de nós individualmente. Ok, gente? Então é isso. Ficou muita dúvida aí, Sandra? Não, só aquelas perguntas que você mesmo já respondeu. Já? Que horas são? Posso pegar mais 2 minutinhos? Tá, 2 minutos. Tá. Depois as próximas aulas não é tão comprida assim. A questão do amor, quando nós começarmos a pensar mais nos outros do que às vezes em nós mesmos, as coisas boas começam a acontecer. Então, só lembrando, por exemplo, de uma senhora que uma mãe lá do Ceará, que o filho dela de 21 anos se suicidou. Aí ela queria ir no Chico Xavier na época, mas ela ficava pensando, ela lia os livros espíritos e falava, meu filho não vai se manifestar, porque ele se suicidou. Eu tenho lido aí que o espírito suicida sofre, né? Mas ela se animou lá depois de 2 anos e foi. Ela chegou lá de madrugada, pegou a ficha número 1. E só tinham 30 fichas para falar com o Chico. Ela pegou a 1. Quando chegou, depois clareou o dia, passou um tempo, chegou uma mulher num carro de luxo, desesperada, chorando muito, que tinha perdido 2 filhos num desastre de automóvel. E ela olhou para a mulher e disse, puxa vida, essa mulher está sofrendo. Ela perdeu 2 filhos num desastre. E eu perdi um filho, e ele quis, inclusive. Ele se suicidou.
ela pegou a ficha número 1 e deu para a mulher. A mulher, que tinha chegado num carro de luxo, tudo, nem agradeceu e seguiu. Essa senhora do Ceará voltou para o hotel onde ela estava. Quando era 2 horas da madrugada, bateram na porta e disseram assim: o Chico Xavier está chamando a senhora lá. Ela falou: é impossível. Realmente eu tinha a ficha número 1, mas eu dei essa ficha para uma mulher. Não, não, é a senhora mesmo, ele quer que a senhora vai lá. Aí ela foi. Quando ela entra no salão, o Chico começa a ler a mensagem do filho e diz assim: minha mãe, você sabe, eu não poderia estar aqui, mas quando você estendeu a ficha de número 1 àquela outra mãe, Emmanuel, protetor do Chico, foi me buscar e ele apareceu na escuridão onde eu estava e disse: o amor de sua mãe me fez vir aqui para buscar você. Vamos lá, você vai escrever para sua mãe. Então, a mensagem foi uma mensagem belíssima, né? Falando do sofrimento, que naquele momento, pela primeira vez, ele acreditava que teria um fim, porque Emmanuel tinha ido buscá-lo para que ele pudesse dizer à sua mãe que a vida continuava. Então, veja o que o amor é capaz de fazer, né? Quando pensou no outro, Jesus não esquece de você. Então, é esse amor que nós temos que conquistar. Tão difícil, mas não impossível. Desculpe, Sandra. Imagina, Neco, maravilhoso. Faz parte do aprendizado nosso, né? É maravilhoso. Gente, acredito que muitas dúvidas ficaram, porque realmente é um tema, como o Neco já colocou, tem até espíritas que têm interpretação diferente do livro dos espíritos. Então, não é fácil a compreensão mesmo. Mas à medida que a gente vai aprendendo, vai lendo, vai ouvindo, isso vai abrindo na nossa mente e vai fazendo sentido, tá? E nós vamos ter na próxima aula a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nós vamos ter revisão, aí a gente pode conversar, perguntar, o que eu, como diz o Neco, o que eu puder eu respondo, o que eu não puder eu vou procurar saber, e a Rosana me ajuda, né, Rô? Não, e esse assunto, né, Sandra, ele vai ser falado É ao complexo. longo do tempo. Muitas coisas Isso. que vão acontecer vão recordar isso aí. Então, inclusive no ano que vem tem outra aula sobre isso, tá? Que é outra pessoa que vai dar, provavelmente, para trazer outros esclarecimentos, né? Então, não tem. Foi lançado um assunto que chegou a hora de ser lançado, né? E a compreensão vai vir com o tempo, né? Como outras coisas que a gente também ainda não compreendeu, mais uma hora nós vamos compreender. Vamos, opa, estamos no caminho. Então, agora nós vamos agradecer ao Neco imensamente toda a sua disponibilidade, todo o seu empenho, todo o seu conhecimento sendo compartilhado aqui conosco. E agradecido que estamos, nós vamos nessa comunhão de pensamentos e coração, elevando-nos a Deus, elevando-nos ao Pai, nosso querido Pai Celestial, nosso Criador, rogando a Ele que agora nós possamos expandir os nossos corações em amor, e assim nós vamos agradecendo a Ele a esta oportunidade de estarmos aqui em aprendizado, expandindo as nossas mentes, expandindo o coração, entendendo as suas leis.
E assim, muito agradecidos, nós ainda vamos também juntos nesta oração, nesta vibração de amor, entregar esta vibração a Jesus, nosso mestre amado e querido, para que ele possa, junto conosco, envolver esse planeta Terra em todo o seu amor. Nós vamos pedindo a Jesus, aos mentores de luz que nos acompanham, os amigos encarregados da nossa classe que estão conosco, os nossos amados e queridos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, que todos nós, neste momento, possamos vibrar junto este amor ao nosso planeta Terra, para que ele se cure, para que ele possa se fortalecer. Para onde houver dor, lá possa estar esta vibração de amor a consolar e acalentar este irmão que pede pelo socorro, que pede pelo auxílio. E assim nós vibramos este amor ao nosso querido Brasil, aos nossos governantes, para que tenham bastante respeito, para que assumam as responsabilidades que um dia quiseram também para si, para poder auxiliar, que possam ser inspirados e também intuídos, pois com certeza aprendizado já possuem, para o melhor, para todos que necessitam, para todos do Brasil, de todos do todo o planeta também. E assim nós vamos vibrando intensamente por todos aqueles que estão nos cárceres, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, todos aqueles que se sentem só, todos que estão nos hospitais agora, Senhor, clamando e lutando pelas suas vidas. Que toda essa falange do bem possa envolver cada um em seu amor, consolo, proteção e paz. E que sejam assim, e que também lembrem, né, assim de Jesus, que seus corações sejam tocados, para que eles, neste momento, elevem também seus pensamentos a Deus, rogando o seu auxílio. E assim vibramos, Pai, pelo selfie que nos acolhe, por todos os expositores, por todos os alunos, por todos os assistidos, por todos nós que estamos buscando o aprendizado e que também buscamos a caridade, auxiliando o nosso próximo. E assim nós vamos vibrando este amor que se expande ainda mais. E nós vamos envolvendo os nossos companheiros que estão conosco nessa jornada, são as pessoas da nossa família, são aqueles que nos ajudam a evoluir. Então nós vamos envolvendo cada um deles nesta paz, neste amor. E hoje pedimos pelo nosso companheiro João Augusto Mônaco, que não pôde estar conosco, pois ele também não está bem, ele está com Covid, que Jesus possa auxiliá-lo na cura. Pedimos também, Pai, pela Rita Helena, bastante força, bastante compreensão. Também pela Marinei, e por outros que o nosso pensamento neste momento vai até eles, aqueles que sabemos que necessitam e que estão precisando desse nosso amor, e agora juntos de Jesus e do nosso mentor, emanamos a cada um deles.
Também vibramos este amor ao Luiz Henrique, companheiro da nossa querida Rita Helena, que partiu para a espiritualidade, que ele seja envolto em tua luz, que ele seja amparado e esteja assim, se recompondo na espiritualidade, assim como outros que conhecemos, que amamos e que hoje já estão na espiritualidade, que recebam agora todo o nosso amor, que recebam a paz de Jesus e a compreensão do momento vivido. E, Senhor, pedimos por nós mesmos, para que possamos estar neste caminho do bem, para que possamos perseverar neste aprendizado e que possamos estar sempre juntos, e agradecemos imensamente ao nosso companheiro Neco por tudo aquilo que ele nos trouxe nesta noite. Que Jesus o envolva em muita luz. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, que tenhamos uma semana de paz e de muita luz, para estarmos reunidos na próxima semana. Que assim seja. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Neco, muito obrigada. Eu é que agradeço. Desculpa se eu me estendi, mas Não, esse faz parte assunto aí, ou você passa tudo que você pegou, ou não passa nada.